Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 2, Meu Reino Não é Deste Mundo, a Vida Futura, no item 3, continuando de ontem. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio como uma lei natural à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que lá está a verdadeira justiça de Deus. Muito bem. Aqui os Espíritos estão mostrando para a gente, então, que desde o começo, Moisés falava sobre a vida futura, mas naquela época de Moisés, ele colocava a vida futura condicionada, condicionada à vida material presente. Aquilo de bom que era feito pelos homens, era recompensado com o céu, com o céu. E o de ruim era recompensado com o inferno. Então, para aquele povo daquela época, eles precisavam dar um sentido à vida, dar um sentido à vida, e isso é o que Moisés deu a eles de acordo com a sua condição, de inteligência daquela época, com a condição que eles tinham para entender a vida futura, acreditando num Deus único, e num propósito que Deus dava para todos, que era o reino de Deus, que era o seu reino. Mas para alcançar o reino de Deus, a pessoa teria que cumprir suas leis, as leis de Deus. Aquele que não cumprisse as leis de Deus não alcançaria o seu reino. Bom, depois veio Jesus, e mostrou para todos, que a vida futura, o reino de Deus,
era atingido com o amor, com a prática da lei maior que ele deixou para a gente, que era o amor. E que independente se a pessoa fez algo ruim ou não fez algo, ou fez algo não bom, né, algo ruim, essa pessoa teria direito ao reino de Deus, teria direito, mas para alcançar o reino de Deus, ele teria que viver novamente, né? Ele teria que renascer e renascer e renascer. Só que o povo não entendia isso, né? O povo daquela época ainda era inculto, não entendia isso completamente. Então veio após Jesus o Espiritismo trazer para nós todos, né, a luz do conhecimento, as provas de que todos precisavam, de que a vida futura era uma realidade e que ela seria de acordo com a vida material, com a vida presente, né? Tudo que nós fizemos aqui, nós iremos responder por isso, né? E pagar os nossos erros, né, numa próxima existência, numa próxima vida. Então, para que nós não tivéssemos que pagar esses erros, a gente não teria que cometê-los aqui nessa vida. Então nós teríamos que ter, nós temos, né? Teríamos não, nós temos que ter muita consciência, né? E muita responsabilidade sobre os nossos atos, para que esses atos sejam bons e frutifiquem, para que a gente possa, numa vida futura, né, colher os frutos daquilo que nós plantamos nessa vida, né? Ou quem sabe até colher aqui nessa vida mesmo alguns frutos que nós plantamos, né? Então vamos plantar bons frutos para que a gente possa fazer uma colheita farta na próxima vida. A próxima vida, ela é detalhada, né, pelos espíritos que vieram falar a Kardec. E ali estão várias coisas, vários depoimentos de espíritos, né, nos mostrando sim que o verdadeiro caminho é o caminho da caridade e do amor ao próximo. Então vamos procurar, né, viver nessa lei, a lei de amor, para que a gente possa diminuir consideravelmente o número das nossas reencarnações futuras. Então vamos viver da melhor maneira possível, viver no amor, na caridade, fazendo o bem a todos, para que a gente possa colher lá na frente os frutos desse plantio que nós estamos fazendo agora. O Livro dos Espíritos traz para a gente, capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, falando sobre o sonambulismo, a questão 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? Por que essa pergunta? Uma vez que a alma não vê a alma, uma vez que é a alma que vê e não o corpo, né? Por que essa pergunta? Os espíritos falaram a Kardec. Porque já tinha sido falado que quem vê não é o corpo durante o estado sonambúlico. Quem vê é o espírito, é a alma. Então ele vai ver de onde ele estiver. Quem está vendo ali não é o corpo físico. Quem está vendo ali é o espírito. Entendeu? Por isso que os espíritos questionaram a Kardec. Por que essa pergunta? Porque já tinha sido falado para ele lá atrás que quem vê é o espírito e ele vai ver de onde ele está. Tá certo? Pessoal, uma ótima terça-feira para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê toda a força que a gente precisa para a nossa caminhada, nos dê toda a luz para que a gente possa clarear o nosso caminho e o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Tá? Uma ótima terça a todos e muita força, muita fé, muita sabedoria e resignação ao pessoal aí do sul do Brasil, né, que está precisando das nossas orações, e vamos rezar sim pelos encarnados que estão aí e pelos desencarnados que partiram, tá bom? Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.